Boa noite, queridos e queridas do sexto ano do Colégio Cid de Oliveira Leite. João Pedro aqui mais uma vez para começar o terceiro relatório, tá? Vão ser mais 4 aulas desse relatório. Esse é um projeto em parceria com a CAPES e a Faculdade Barão de Mauá, chamado Residência Pedagógica, tá? É especialmente para você do sexto ano do Colégio Cid de Oliveira Leite, mas se você não for também, você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Twin Estudando. Beleza? Bora lá. A aulinha de hoje aí, tema essencial para o aprendizado básico aí ainda, mas essencial para o decorrer, a evolução em linguagem, língua portuguesa, tá? Concordância verbal. Então, para entender a concordância verbal, a gente precisa mobilizar, trazer, lembrar de alguns conhecimentos prévios, tá? Eu coloquei eles aqui nesses ingredientes com alguns exemplos, nesses tópicos, com alguns exemplos, tá? Então, primeiro a gente tem a frase. A frase é um enunciado de sentido completo, que pode ou não possuir verbo. Então, eu vou falar assim, silêncio! Isso é uma frase, ela tem sentido completo. Nesse caso, ela não tem verbo, tá? Se eu falar assim, é muito triste a situação do país onde vivemos, porque as pessoas não têm consciência de usar máscara em relação à pandemia do Covid. Então temos um problema muito grande em vista que as pessoas estão se contaminando e morrendo. Isso tudo também é uma frase, tá? Tem um sentido completo, apesar de ser muito grande. Pode ser uma palavra ou pode ser um período muito grande. É uma frase. Verbo. Então, dentro da frase, a gente tem um verbo. Palavras que indicam, pode ou não ter verbo. Palavras que indicam a ação realizada e o tempo dessa ação. Então, eu misturei os ingredientes. A palavra misturei indica o que eu fiz, que foi misturar. E o tempo dessa ação é no passado, né? Eu misturei. Então, não é eu misturo, ou eu vou misturar, ou eu misturarei. Eu misturei, então é antes. Então só através dessa palavra você já sabe duas informações aí. 3. Oração. Oração é a frase que possui um verbo. Só que, veja bem, lembra que eu disse que uma frase pode ser a palavra só? Então, essa frase, silêncio, é uma frase, mas não é uma oração, tá? Mas, por exemplo, eu sou legal, a voz da consciência que está aqui atrás não é legal. A gente tem duas orações, mas uma frase só, tá? Porque a gente tem dois verbos, os dois verbos ser. Então, eu sou legal, ele não é legal. Dois verbos, duas orações, uma frase só, tá? Exemplo, separei as misturas homogêneas, mas não mexi. Separei as misturas heterogêneas, né? Mas não mexi com as homogêneas, porque eu achei muito difícil mexer com as homogêneas, né? Ia ter que haver procedimentos que eu desconheço, tá? 4. Sujeito. É o ser sobre o qual se faz uma declaração, ou aquele que realiza a ação da oração. Exemplo, a densidade, a temperatura e a solubilidade são características dos elementos de separação de misturas. Então, aqui nesse caso de sujeito, está se fazendo uma declaração sobre o sujeito, que eles são características dos elementos de separação de misturas. Então, quem é que são? Essa é a perguntinha chave aí que vocês vão guardar por anos e anos. Quem é que são? Quem é que separei? Tá para saber quem é o sujeito. Então, nesse caso, o sujeito é a densidade, a temperatura e a solubilidade. Sujeito composto aí possui 3 núcleos. Voltando, chegando, né? Agora na nossa aula, que é concordância verbal? É a relação que ocorre entre o verbo e o sujeito, para que haja conformidade entre o número e a pessoa desse sujeito. Então, tem aqui o número, né? O número é singular ou plural, tá?
que subdivide em primeira, segunda e terceira pessoa. A gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, tá? Então, de acordo com cada pronomezinho que representa uma pessoa, o verbo muda. Então, eu mexo, tu mexes, ele mexe, nós mexemos. Então, mudou de acordo com a pessoa e o número dessa pessoa na frase. Vamos ver aqui um exemplo na prática. Aqui a gente tem o Charlie Brown, se eu não me engano, nessa primeira tirinha aí, mais acima. Siga, podemos ir. E aí a mocinha que eu não lembro o nome, ela diz, é só para uma pessoa. Aí ele fala, se fosse para mais de uma, seria sigam. E aí ela parte, eu vou embora primeiro, falou, valeu. E ele fica assim numa posição de conformidade, tipo, faz parte, tá? O que a concordância verbal influenciou aqui? Que por ela entender siga como sendo uma pessoa só, ela acreditou que quando ela passasse ele não poderia passar, e ele acreditou nisso também, né? Porque estava no singular e eles formam juntos um plural. Então, devia ser plural também. É claro que isso é uma questão figurativa, tá? Todo mundo sabe que as placas, né, elas estão escritas no singular, porque a pessoa lê a placa e ela internaliza aquela mensagem para ela mesma. Então a placa é uma coisa individual, né, vamos dizer assim, na sua leitura. Aí na segunda, a lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Era um assunto que estava muito em voga, sei lá. Faz quanto tempo teve a Copa? 5 anos atrás, 6 anos atrás deve ser. Então a lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Aí o moço fala, os deputados acham que é boa, o moço de camisa amarela, né? E aí o outro menino fala na próxima, de camisa cinza, então deve ser ruim. Por quê? Porque pela oposição é isso, se os deputados acham que é boa, deve ser ruim. A questão é que ele não concorda verbalmente aqui, né? Os deputados acham que é boa. Se o nosso sujeito é os deputados, então são eles, né? Então devia estar no plural. Os deputados acham que é boa, tá? Basicamente isso. Para que ela serve? Ela serve para dar clareza e formalidade à oração, além de evitar a repetição do sujeito. Então, para você se comunicar melhor, basicamente, né? E é nisso que o nosso curso foca, que eu tento focar em tornar vocês melhores comunicadores, para se fazerem entender melhor, mesmo quando não entenderem e tiverem uma dúvida. Olha que importante. Então, um exemplo. A professora acabou de separar as misturas. Quando a professora terminou, a professora não percebeu que havia derrubado. Então, eu uso a concordância verbal e os pronomes para poder mudar essa oração e deixá-la bem mais simples. A professora acabou de separar as misturas. Quando terminou, não percebeu que havia terminado, tá? Veja que a flexão verbal, o fato de estar conjugado como está, já me faz entender que eu estou falando da professora em todas as 3 orações. Beleza? Regras gerais. Então, para o sujeito simples, verbo concorda em número e pessoa com seu sujeito. Então, a mistura é bifásica. As misturas são bifásicas. Então, singular, singular, plural, plural. Sujeito composto. Verbo vai para o plural e a pessoa varia de acordo com o sujeito. Então, exemplo número 1. Núcleo do sujeito possui primeira pessoa. Verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Eu e Camila trabalhamos juntos. Então, nós trabalhamos juntos. Tá? Exemplo 2. Núcleo do sujeito possui segunda pessoa do plural. Tu e teus semelhantes aprendereis sobre separação de mistura. Isso não é muito comum pra gente, tá? A gente não usa muito a segunda conjugação aqui no estado de São Paulo. O pessoal do sul usa bastante ali, Porto Alegre, né? Bate. O pessoal lá usa bastante. Aqui a gente não usa tanto. Quase não usa, na verdade. Exemplo 3 é para a terceira pessoa. Então, a primeira e a segunda fase da mistura ficaram separadas. Então, a primeira e a segunda fase
se tornam elas, elas ficaram. Para a próxima aula a gente vai para concordância nominal, que é um assunto bem ligado à concordância verbal por vezes, e sempre que falamos a gente utiliza as duas formas de concordar, porque a gente fala nominalmente e verbalmente o tempo inteiro, basicamente. E é isso, até a próxima aula, um abração.